Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa iluminar a tua mente com os raios do sol da justiça, que é Cristo Jesus. Que as revelações dele possam encher não só a tua mente, mas o teu coração e te levar até uma ótima semana na presença do Senhor. Tenho certeza que a mensagem de hoje vai edificar a todos os que, de forma cândida e de coração aberto, estiverem dispostos a receber, a ouvir a mensagem. Antes de darmos início a ela, eu queria apresentar o livro, cujo capítulo 11, ele dá o tom da pauta de hoje, ou seja, o sermão de hoje ele é focado no tema abordado no seu capítulo número 11. É um livro que, graças a Deus, foi impresso nesta semana. Chama-se Jesus Cristo, o Revelador do Amor de Deus. É a forma documentada de muitas mensagens que têm sido transmitidas aqui sobre a natureza, a obra do Filho de Deus e a revelação que ele entrega. A salvação só vem por meio de Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, compreender quem ele foi, quem ele é, o que ele faz por nós, isso é o que nos colocará no caminho certo. Nós condensamos aqui neste material aquilo que Deus tem nos revelado sobre este tema. Tenho certeza que a luz vai brilhar na tua mente também. Eu não vou fazer propaganda com o objetivo de ganhar dinheiro com o livro, até porque nós não vivemos de livro. Eu vivo do meu trabalho, eu tenho outro trabalho, isso aqui a gente faz como um trabalho voluntário para o Senhor. E o livro ele tem a seguinte função: ele é um registro que não pode ser apagado, como você deleta as coisas do teu celular. Ele é um documento, ele é uma forma de preservar o conhecimento que fica facilmente acessível dentro da tua estante, da tua prateleira, do lado do teu criado mudo em casa, de tal maneira que sempre que te ocorrer a necessidade de reler, você vai ter o material em mãos. E mais, esta semana eu abri meu celular, daí você sabe quando você clica e abre assim, não lembro se era YouTube ou internet, mas acho que era YouTube. Aí colocaram canal Terça Livre foi banido do ar. Eu nem sei do que fala esse canal, mas me chamou a atenção porque eu já tinha ouvido falar que a conta do Donald Trump também tinha sido banida. E também recebo de um outro tal NTD, qualquer coisa aí, que diz que foi banido também. Então o que eu entendi? É o que eu já tinha dito há anos atrás aqui para os irmãos, obviamente era facilmente perceptível, mas nem todos percebem. Que é o seguinte: YouTube, gente, Facebook, Twitter, que mais? Telegram, né? Todas essas redes sociais, elas são propriedade privada. Elas estão na mão dos donos. Então, toda a garantia, segurança, política, etc., ela está vinculada à moral, à boa índole dos donos, né, à orientação política dos donos, ao desejo dos donos e aos interesses dos donos. Então, o nosso canal mesmo, hoje considerem ele como um mero meio de transmissão. Mas não pense que é nosso canal YouTube. Não é nosso canal, é de quem é dono disso aí. Então, entendam uma coisa. Hoje, o que você que preza pela verdade deve fazer? Você deve procurar ter os materiais na forma impressa. Isso aqui, não adianta o nerd da internet lá, o homem da TI, seja lá quem for, dar um delete no canal. A mensagem continua com você. Entendem a diferença? Então, eu já não gosto mesmo de ler no computador, ler no celular, pior ainda. Né? Mas isso faz mal para a vista, inclusive, está mais do que provado. Faz mal. Então, assim, o ideal é você ter o papel. Deus, quando deu a sua palavra, Ele a deu na forma escrita. A Bíblia, até hoje, é lida assim. Portanto, procure ter o material. Tá? Não é por mim. Essa mensagem aqui eu já conheço. Ela já faz bem para a minha vida.
ela precisa fazer bem para você, para o vizinho, para o teu parente, né? Esses que estão precisando de receber luz. Então, entre em contato, solicite. Eu não vou falar de preço aqui, nada disso. Porque, inclusive, este não é o único livro que nós temos no Ministério, tem vários outros, não são tantos assim, acho que um pouco mais de 10 títulos. Mas seria sábio da tua parte você ter em casa, tá? E ter não é para me encher de dinheiro, a gente não ganha dinheiro. Se você visse o quanto de livro que é vendido aqui, você ia até rir, né? É sempre assim, a verdade ela recebe pouca atenção do público em geral, certo? Mas se foi feito um esforço para entregar isso aqui, a gente tem uma dificuldade às vezes até de pagar a impressão. Se foi feito esse esforço, é pensando na tua alma. Então, valorize. Valorize para você mesmo, vai te fazer bem, ok? Esse livro aqui me fez muito bem até de escrever. São mensagens às quais eu recorro com alguma frequência. Sempre que Deus me toca, eu volto aqui. E é muito bom nós estarmos em contato com a luz. Creio que vai ajudar você também. Além disso, vou falar um pouquinho do Ministério. O Ministério está em mais de 20 países. Na outra reunião eu comentei, estávamos já em 26 naquela época. E estamos avançando. A meta é pregar para toda nação, tribo, língua e povo. Hoje há necessidade de envio de obreiros para diversos países. Nós temos necessidades em São Tomé e Príncipe. Nós temos uma chamada para obreiros também em Cabo Verde. E há outras localidades, eu já mencionei em outras reuniões, que também estão demandando o envio de obreiros que saibam instruí-los na palavra do Senhor. Para isso são necessários recursos. E Deus ideou o plano dos dízimos e das ofertas para que a sua obra fosse suficientemente suprida. Conforme está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10, os irmãos conhecem a passagem, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Para que ninguém entenda errado, o mantimento é a palavra de Cristo. Jesus, em João capítulo 6, falou: eu sou o pão da vida. Mais tarde, explicando aquilo mesmo, no verso 63, que é o último do capítulo, ele concluiu dizendo: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Portanto, o projeto de Deus com respeito aos dízimos e ofertas é permitir que a explicação clara e verdadeira da palavra de Deus chegasse até todas as pessoas da terra. Temos procurado dar cumprimento a esta missão de diversas formas diferentes. Você que quer conhecer melhor o ministério pode entrar em contato. Eu disse aqui uma forma, que é por meio de obreiros, mas há outras. Nós temos publicações, algumas são pagas, como essa, né, do livro. Acaba que a gente tem que vender, não tem como dar, porque o livro é caro. Mas os folhetos não. Por exemplo, eu tenho alguns aqui. Você pode solicitar. Peça para fazer o teu evangelismo. Faça enquanto você tem liberdade. Nós estamos num tempo onde, gradativamente, as liberdades da população estão sendo tolhidas. E vou dizer mais para vocês. Não pensem que é porque a vacina da Covid chegou que vai acabar o isolamento social, o uso de máscara, lockdown e coisas do gênero. Não vai. Há um propósito específico nesse projeto do diabo, que tem influenciado a mente de pessoas que estão muito entrevadas, infelizmente, né? O projeto é simples, é colocar todo mundo em casa, no virtual, monitorar o que todo mundo está fazendo, certo? Acabar com as pequenas empresas, manter em grandes conglomerados e manter a massa populacional bem pobre, dependente de programas sociais, a exemplo do Bolsa Família e outros, tá? Enquanto isso não acontecer, enquanto esta realidade não for configurada, nós vamos ter outro motivo para continuar prejudicando, quer comércios, quer trabalhadores, etc. Ontem eu recebi uma notícia de Moçambique, né, de que pessoas foram reclamar seus direitos, porque lá também coisas do gênero acontecem, do mesmo gênero. Então foram reclamar os seus direitos, sei lá se foi polícia, quem foi, abriu fogo, mataram algumas pessoas da população. Eu até disse para ele: olha, infelizmente vou te dizer que essas coisas vão acontecer com mais frequência. Ouvi dizer de protestos na Holanda também, parece que tem outros países onde a população está se insurgindo contra essas medidas.
Agora, por que essas medidas estão acontecendo hoje? Sabe por quê? Isso aí, a origem está na população mesmo. Ah, como assim? Não, nós somos as vítimas. Não, não somos as vítimas. A população virou as costas para Deus. Tendo virado as costas para Deus, permitiu que pessoas de baixa moral assumissem o controle. Foi o que aconteceu. E aí, fruto disso, a população vai sofrer. Tem um provérbio que diz, né? Tal o rei, tal o povo. Ou tal o povo, tal o rei. Não é assim? É o que acontece. Afinal de contas, o governo sempre emana do povo. Alguém botou aquele governante lá. Certo? Então, meus queridos irmãos, agora, o que nós vamos fazer? Bom, não adianta tentar ativismo, não é isso que vai resolver. Nós estamos chegando na última curva da história da Terra. Jesus vai voltar. Quem vai resolver essa situação vai ser Deus, não vai ser outro. O que nós podemos fazer? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto. Ele não está longe. A graça de Deus ainda está estendida a todas as pessoas. Então, se você veio buscar ao Senhor, fez o certo. Vamos buscar o Senhor, para que o Senhor mude as nossas vidas. E Ele nos prepare para o reino de Cristo. Porque aqui está escrito na profecia, a gente sabe, a gente já estudou. Hoje o tema não é profecia. Porém, a Bíblia diz que no final, Deus permitiria mesmo que o diabo e os seus agentes tivessem o controle da terra. O diabo é a besta do Apocalipse. Para quê? Justamente para que as pessoas vissem quais são os resultados do reino do pecado. Quais são os resultados do governo do inimigo. E ninguém mais quisesse esse governo para si. Tá? Esses resultados plenos ainda não foram vistos. Por isso, infelizmente, vou dizer a vocês, nós vamos passar por um período difícil mais para frente, que é onde coisas piores ainda vão acontecer. Mas após ele, temos luz no fim do túnel. Jesus vai voltar. Amém? E hoje nós vamos estudar sobre ele. Ele que ainda domina sobre os reis da terra. Ele que está no controle, não está deixando tudo de forma desordenada, sem nenhum controle. Não. Por mais que Deus permita o diabo agir, ele ainda assim refreia. Há um texto que diz: a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Então é assim que Deus vai agir. Meus queridos irmãos, posto isso, vamos nos colocar em pé. Nós vamos ter um momento onde vamos louvar. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam vão fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas. E na sequência teremos a mensagem de hoje. Vamos nos colocar então em pé. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor
chorando minha vida, a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem se lembrado de nós a cada dia. Amém. Nós estamos aqui em boas condições e o Senhor tem nos dado o suficiente. E queremos hoje, Senhor, apresentar essas humildes contribuições, pedindo que o Senhor as abençoe, segundo o plano divino da multiplicação. De tal maneira, ó Deus, que sejam abertas portas por meio destes recursos e as pessoas que hoje andam em trevas, estão precisando conhecer algo melhor, serem iluminadas pela revelação do Teu amor, que estas pessoas sejam alcançadas também. Amém. E que a mensagem que fala, não só do amor, mas do Teu juízo, da hora em que o Senhor há de chamar cada ser humano à responsabilidade por tudo aquilo que fez na sua vida, que esta mensagem também chegue às pessoas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe como Teu ministério, como administradores da obra, como colaboradores do Teu grande plano, para que sejamos dirigidos por Ti em cada passo e façamos aquilo que Te agrada. Que as iniciativas, os planos delineados do ministério, todos eles, Senhor, possam levar ao cumprimento do objetivo: pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Abençoe o Teu povo, prospera a atividade econômica de cada um. Dê a cada um segundo o necessário, segundo a sabedoria que o Senhor deu para cada um administrar. Guia-nos agora, ó Deus, nesta segunda hora. Fala conosco, ó Pai. Abra nossa mente para conhecermos os mistérios da Tua palavra. E principalmente, converte-nos a Ti e nós nos converteremos. Leva-nos a andar nos Teus caminhos. Abençoe a igreja que está aqui e abençoe também a igreja que nos assiste em qualquer lugar da terra. E guia-me, ó Deus, para que não seja eu, mas o Senhor Jesus Cristo a falar por meu intermédio. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Antes de começar a mensagem, eu só gostaria de deixar o nosso número de contato do WhatsApp e também o nosso e-mail. Caso você tenha interesse de obter o livro ou os folhetos para o evangelismo, ou mesmo entrar em contato porque quer estudos bíblicos ou unir-se ao povo de Deus desta igreja, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Então entre em contato, nosso WhatsApp 55, para quem está fora do Brasil, tem que discar. Dentro do país, disca 41 99509 8425. Ou também você pode nos acessar por e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Dito isto, agora nós vamos para a meditação, que é o tema do sermão de hoje. Como eu disse a vocês, ele está baseado no capítulo 11 deste livro. É um tema o qual nós não abordamos aqui. E eu vou usar parte do que é colocado aqui e nós vamos apresentá-lo segundo uma visão um pouco diversa. Eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 9. Hoje nós vamos tratar do perdão de Deus pela fé de Jesus.
o perdão de Deus pela fé de Jesus. Vai ficar mais claro no decorrer da mensagem. Então vamos avaliar e aí as coisas vão se encaixar. Um último detalhe, antes de darmos início, fazemos a primeira leitura. Deus me colocou aqui, eu quero compartilhar com vocês. Aconselharia os irmãos a lerem o livro de Jeremias. O livro de Jeremias é um livro que está em processo de cumprimento hoje, novamente. Já se cumpriu lá no passado, mas está se cumprindo. Em especial, eu queria notar um comportamento recomendado pelo profeta e que hoje é válido. Existem muitas pessoas de bem que têm procurado apresentar-se de forma antagônica àquilo que eles chamam de sistema, que o sistema vem impondo. Não é o sistema, é a Babilônia do Apocalipse, a gente já explicou quem ela é. Então, eles começam a ser contra, por exemplo, não, no comércio mandam usar máscara, mas não use porque a máscara não protege, ou porque a medida é absurda, etc, etc. Olha, naquilo em que as exigências, embora pareçam absurdas, e algumas talvez sejam mesmo, elas não conflitem com o que a clara palavra de Deus ensina, não resistam. Né? Jeremias mesmo aconselhou o povo de Israel, porque Deus tinha determinado que eles seriam cativos em Babilônia. Deus falou, entreguem-se ao rei de Babilônia. E aí aqueles que disseram, não, nós não vamos resistir, nós vamos ser os ativistas, etc, etc. O que aconteceu com eles? Foram mortos, e quem sobreviveu foi preso, foi levado cativo. Tá? Então, Deus tem um propósito em tudo isso. Mas eu não me sujeito a exigências absurdas, etc. Então, o que fazer? Lá em Sofonias, capítulo 2, a Bíblia diz, buscai a justiça, buscai a mansidão. Né? Então, é difícil? As imposições são injustas? São. Mas naquilo que elas não conflitam com os mandamentos do Senhor, compete ao cristão se submeter. Certo? Nós vamos levantar a bandeira divina, que são os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Agora, posto isso, nós vamos falar da fé de Jesus. Em Daniel capítulo 9, versículo 9, nós encontramos uma ocasião onde o profeta Daniel estava orando a Deus. E é quando ele disse assim, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos na sua lei, nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Nós nos rebelamos contra Deus. Como? Desobedecemos os seus 10 mandamentos, todos, sem exceção. Posto isso, a quem pertence o perdoar? A quem foi ofendido. Faz sentido? Então, só pode perdoar quem foi ofendido, Deus. Então, a Deus, eu vou escrever isso aqui, a Deus pertence o perdão. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? No sentido mais estrito, ou seja, em última instância, o perdão tem origem em Deus e só poderia ter origem nele, pertence a Ele, é dele e de nenhum outro. Perdão de pecado tem origem em Deus, porque pecado o que é? Transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Se o pecado é a transgressão da lei de Deus, quem pode perdoar é o próprio Deus. Tá, agora onde é que entra a questão de que Jesus então pode perdoar? Essa foi uma questão discutida quando Jesus esteve aqui na Terra. E a partir dela nós tiramos lições muito preciosas, e é justamente por isso que nós queremos meditar nesse tema agora. Eu convido os irmãos para abrirem
no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. No versículo 17, diz que em um daqueles dias estava Jesus ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Cena impressionante, né? Está lá, né, Jesus dentro da casa, apertada, ele ensinando, muita gente ali ouvindo. De repente começa a tirar as telhas, né? A luz do sol começa a brilhar dentro da casa, todo mundo olha para cima, estão lá descendo um doente, né? De corda. E aí, no versículo 20, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: que este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Indiscutível a afirmação de Jesus, correto? Vou mostrar que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Curou o paralítico. Mas nós vimos lá em Daniel, conforme o próprio profeta tinha dito, o perdão ele pertence a Deus. Então, como, se o perdão pertence a Deus, o Filho do Homem tinha autoridade para perdoar pecados? Como é que isso se processa e por que ele tinha? Nós vamos agora apresentar uma sequência de textos que vão nos construir a ideia para depois nós chegarmos a analisar de novo esta mesma passagem e entendermos o que é que nós queremos passar com respeito à fé de Jesus, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso desvio aqui no caminho. Primeiro, nós vamos lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos falar sobre a missão de Jesus. O momento era quando estava sendo anunciado o nascimento de Jesus. Quando o anjo apareceu a José e ele disse assim, falando de Maria: e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus, ele significa Jeová salva, ou seja, Deus salva. Então o povo estava na situação de transgressor da lei de Deus, de ofensor, e precisava ser perdoado. A Deus pertencia o perdão, mas agora Deus enviou o seu Filho, e a missão do seu Filho está expressa no seu nome, é Jeová salva, Deus salva. Agora, a missão de Jesus, quando foi definida? Antes da fundação. Nós já estudamos isso, que a missão de Jesus foi definida
né? Lá na mente de Deus. É o mistério que estiver oculto durante os tempos dos séculos, não era assim? Lá em 1 Pedro, ele fala do sangue de Cristo. Primeiro Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Então Deus tinha ideado esse plano lá no passado. E aí o plano era que o Filho fosse o instrumento por meio do qual o perdão fosse obtido para todos nós. Agora, embora isso tivesse sido já determinado, isso teria que acontecer. Não é assim que, existe o Filho, então já existe o perdão. Mas como assim? O que Jesus faria para então nos perdoar? Até antes de falar sobre isso, eu queria trazer um outro texto que reforça esse ponto de que Jesus em si, ele é o instrumento do nosso perdão. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O que significa essa palavra propiciação? Propiciação é uma palavra que ela aparece também no livro de Êxodo, e ela tem o sentido de pedir o perdão. Moisés, certa vez, fez propiciação pelo povo de Israel, e foi uma ocasião na qual ele foi pedir perdão por aquilo que o povo tinha feito. Nós vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 32, e vamos encontrar versos 31 e 32, o ponto que estava mencionando aqui. Diz assim, Êxodo 32, versículos 30 até 32. Falei 31, mas é bom ler o 30 também. O povo tinha pecado, tinha adorado o bezerro de ouro, e aí Moisés foi e apontou o pecado deles, disse que eles estavam errados, e no dia seguinte, verso 30, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então a propiciação é isso. Era o indivíduo chegar até a presença de Deus e pedir o perdão do pecado pelos pecadores. E era isso que Jesus faria. Por isso que Deus determinou que o seu Filho seria a propiciação. Um dia, Jesus estaria no céu, intercedendo por nós junto a Deus. Por isso ele é o único intercessor, porque ele foi apontado por Deus para isso. E aí ele chega e diz: Senhor, perdoe os pecados dos meus filhos. E ele pode dizer até dos meus irmãos, porque ele se tornou um ser humano como nós, correto? Ele entende a nossa posição. Ele está lá efetivamente nos representando. E aí, nesse contexto, a Bíblia ainda nos esclarece que Jesus, ele foi estabelecido não só para o perdão dos crentes, não. Ele foi estabelecido para o perdão de toda e qualquer pessoa que fosse nascer no planeta Terra. Abro em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o propósito de Deus era que o seu Filho fosse o intercessor por toda e qualquer pessoa da terra. Que ele pudesse chegar no céu e falar: Senhor, por isso eu morri. E aí Deus, a quem pertence o perdão, concederia o perdão mediante o pedido do Senhor Jesus. Que ninguém pense aqui que Deus não tinha interesse de perdoar e só perdoa porque Jesus está lá pedindo, suplicando a Ele que perdoe. Não é este o entendimento, tá? Não é esta a visão, não é este o foco. Não é assim que funciona. Na verdade, Deus já tinha a intenção de perdoar. Por isso Deus gerou o Filho. Deus combinou com o Filho que ele viria aqui. Deus permitiu que o Filho encarnasse e deixasse de ser como ele era. Deus suportou ver o Filho sofrer. Tudo isso porque ele queria que o Filho se tornasse o intercessor. Quando é que Jesus se tornou o intercessor, meus irmãos? Hã? A morte na cruz. Depois de Jesus morrer na cruz, certo? Ele foi ao céu e daí o que ele começou a fazer? A obra de intercessor, a obra de sacerdote. Sacerdote faz esta função, interceder. O apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Hebreus. No capítulo 8, versículo 1 diz: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Na mesma linha, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O verso 7 mostra o que ele padeceu. Nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Versículo 9: E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote. Esse verso 9, ele traz uma chave para a gente entender a questão. Jesus se tornou causa da nossa salvação quando? Quando ele completou a sua missão como homem, quando ele terminou de ser aperfeiçoado como homem, quando ele venceu o pecado na cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Isso significa que, se Jesus não tivesse vencido na cruz, ninguém poderia ter os pecados perdoados por conta de Jesus. E aí não haveria perdão para os pecados. Então não é que, não, existe Jesus, existe perdão. Não, não é bem assim. Se nós formos analisar no detalhe e entender como se processou o plano de Deus, nós vamos ver que, primeiramente, Deus fez uma promessa. E aí eu vou pôr uma linha do tempo, talvez facilite. Então, existe um tempo aqui anterior, que seria a eternidade passada. Nesse momento, o perdão estava em quem? Deus. A quem pertence o perdão? Deus. Deus. Então o perdão estava em Deus. Aí na eternidade passada, em algum momento, nasce Cristo. Deus gera Cristo. E agora, Deus vai contar para Cristo qual é o seu plano. Olha, meu plano é criar seres felizes, independentes e com livre-arbítrio.
E aí eles podem se rebelar e vão se rebelar, alguns deles, e nós vamos ter que perdoá-los, eu vou ter que perdoá-los, e a forma de perdoá-los é por teu intermédio. E aí Cristo consente com isso, ele concorda. E aí começam a criar. Então eles criam o universo, e a partir daqui, nessa linha contínua, nós temos os tempos dos séculos. Tempos dos séculos por quê? Porque eles se contam em séculos. Como é que nós contamos o tempo? Através dos astros. Não é assim? Então, por exemplo, uma volta da Terra ao redor do Sol é igual a um ano. Uma volta da Terra em redor de si mesma é igual a um dia. Né? Uma volta da Lua em redor da Terra é igual a um mês. Tanto que em hebraico a palavra Lua, gerá, significa mês. Então, os tempos dos séculos são após a criação. Criou, começa a contar tempo. O Einstein, brilhantemente nesse aspecto, ele viu. Einstein, né? O tempo é uma propriedade da matéria. Se tem matéria, tem tempo. Se não tiver matéria, não há mais tempo. Bom, então avançando aqui. Deus gerou a Cristo e aí contou para ele como deveriam acontecer as coisas e que em determinado momento da história haveria a cruz. Jesus morreria na cruz do Calvário. Isso foi no ano 31 depois de Cristo. Quando é que efetivamente Jesus seria Jeová salva? Quando é que Jesus poderia ir até Deus e pedir o perdão por nós? Ora, depois dele ter morrido pelos nossos pecados. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então, até aqui, até o ano 31, até Jesus ser pendurado na cruz e morrer, até esse momento, as pessoas transgrediam e ninguém tinha morrido a morte eterna pelos pecados. Ninguém tinha pago. Talvez você fale assim, puxa, mas daí como é que... Eu não estou entendendo. Porque, inclusive, tem pessoas que até eram pecadoras, mas foram para o céu. Nessa época anterior aqui, nós temos, primeiramente, Enoque, certo? Depois, nós temos Moisés. E mais tarde ainda, Elias. Fala aí, agora fez um nó na cabeça, né? Porque... Peraí, Jesus, ele começa a interceder, ele começa a pedir perdão aqui, né? A partir daqui, Jesus, de pleno direito, intercede como sacerdote. E talvez você diga, poxa, mas ficou estranha até a declaração de Cristo agora, porque como é que ele diz? E quando ele falou, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele ainda não tinha morrido por nós. Quem garantia que Jesus não ia pecar até chegar o dia da cruz? Quem garantia que ele ia vencer? Além disso, aqui, né, por exemplo... Na época de Enoque, Moisés e Elias, quem garantia que Jesus, quando viesse à terra, ia vencer o diabo? Como é que eles foram antes lá para o céu? Claro que isso aqui era motivo de questionamento do diabo. A Bíblia diz que o diabo contendeu pelo corpo de Moisés, ele disputou. Né? Por que ele contendeu pelo corpo de Moisés? Ora, porque ele compreendia a lei. A alma que pecar, esta morrerá. Ora, Moisés foi um pecador. Quando Jesus foi ressuscitar Moisés, Satanás compareceu para dizer, não, peraí, mas... E Moisés, quando o Senhor mandou ele falar para a rocha, ele bateu. E agora, como é que fica? Lá no livro de Judas, é relatada essa contenda de Cristo com o inimigo. Judas é logo antes de Apocalipse.
Judas 1, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Remeteu a Deus e deixou a situação assim. O que acontecia, irmãos? O que poderia garantir para Enoque, Moisés e Elias de que eles subiriam para o céu e não teriam que voltar numa eventual falha de Jesus? Por quê? Se o salário do pecado é a morte, e Jesus não conseguisse ter uma vida perfeita e pagar pelos pecados de Enoque, Moisés e Elias, os três teriam que voltar e morrer aqui na terra quando ele falhasse. Então, durante todo esse período aqui, antes de Jesus consumar o sacrifício e ganhar o direito de pedir o perdão, ganhar, eu digo, materializar esse direito, em todo esse período aqui, ó, qualquer declaração de perdão só seria feita com base na crença de que Jesus venceria. Ou seja, fé. Então, em todo esse período aqui, ó, manifestou-se uma fé. E o que é fé? Abram lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos aplicar isso aqui? O firme fundamento das coisas que se esperam. Eles tinham que esperar para Jesus vencer e obter o perdão. Correto? Então, está aqui uma das características da fé. Outra, a prova das coisas que não se veem. Não, o perdão, eu tenho perdão aqui. Na época de Enoque cria e falou: não, eu estou perdoado, embora eu não veja, eu não tenha visto nem o Salvador chegar ainda, mas eu estou perdoado. É a prova. Tudo isso ocorria por meio da fé. Foi por meio da fé que Enoque foi trasladado, por meio da fé Moisés foi levado ao céu, por meio da fé Elias foi trasladado. E a declaração de Jesus, agora voltando lá para falar do paralítico, a declaração de Jesus também só pode ter sido por meio da fé. Voltando lá para o texto anterior, nós estávamos em Lucas, né? Lucas 5. Versículos 23 e 24. Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Jesus ainda tinha muitas lutas pela frente. Ele precisava enfrentar o inimigo várias vezes, até vencê-lo na cruz do Calvário. Ele era um ser humano como nós, limitado pelo tempo como nós somos, mas ele antevia a sua vitória. Amém. Ele tinha tanta certeza de que ele venceria, que ele pôde afirmar e declarar com toda autoridade: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E a fé dele era tão perfeita que o próprio Deus confirmou, porque quando ele falou para o paralítico levantar, Deus atuou com seu poder, o paralítico levantou. Irmãos, a fé, ela é o contrário da dúvida. Se há um pouco de dúvida, não há fé. Só há fé quando há ausência de dúvida. Se a fé é o branco, a dúvida é o preto. Meio de branco com preto é cinza, nunca vai ser branco, certo? Fé
ou existe ou não existe. Deus teve fé, porque ele tinha certeza de que tudo ia dar certo. Então lá desde o princípio ele teve fé. Cristo teve fé desde o princípio, porque ele também estava plenamente convicto da vitória. Como? Porque ele cria no que o seu pai falou. Não, você vai vencer. E quando ele veio para a terra, ele manifestou a fé, não a fé do Filho unigênito de Deus. Não. Ele manifestou a fé do Filho do homem. A fé do homem em Cristo Jesus. A fé que você e eu podemos ter. Porque Jesus era carne e osso como nós, estava sujeito às limitações da carne como nós. E essa fé perfeita que ele teve é a fé que nós podemos ter. E a Bíblia relata que ele não foi o único. O apóstolo Paulo, por exemplo, em certa ocasião, manifestou esta fé, quando ele já se viu vitorioso mesmo no futuro. Romanos capítulo 8, texto maravilhoso. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dito de outra forma, eu vou permanecer junto com Deus até o final e ninguém vai me derrubar. Amém, Senhor. Estava lendo o livro do John Bunyan, o livro mais lido no idioma inglês depois da Bíblia. Um livro escrito nos idos de 1600 e tanto. E ali ele apresenta uma ilustração de um homem de fé, muito interessante. Ele vê um castelo, lá dentro do castelo pessoas vestidas de ouro, fora do castelo muitas pessoas querendo entrar, interessadas em entrar. Porém o castelo era guardado por seguranças muito bem equipados e dispostos a matar quem se atrevesse a se aproximar da porta. E ali no meio de uma multidão de pessoas vacilantes, aparece um homem de composição robusta, com uma espada na mão, e fala: abram passagem, eu vou entrar. E os guardas imediatamente foram para cima dele na intenção de matá-lo. E aquele homem não recuou em nenhum momento, avançou para cima dos guardas. E na medida que os guardas vinham para deferir os golpes, ele se defendia e também feria os guardas. E depois de um longo conflito, no qual, embora ele fora ferido, os guardas foram mortos, finalmente ele abriu passagem e chegou à porta. E alguém de dentro disse: abram para ele entrar. Irmãos, o reino de Deus se toma pela violência, no sentido figurado, não no sentido literal. Porque a nossa luta, como disse o apóstolo Paulo, não é contra as pessoas também são candidatas à salvação, mas é contra os principados e potestades, é contra Satanás e os seus anjos maus. São aqueles que buscam enganar as pessoas e que levam o mundo inteiro de vencida. Opa, o mundo inteiro não, quase. Porque alguns, como este homem, resistem. Com a espada da palavra de Deus, com uma fé inabalável, eles vão para cima e vão abrir o caminho até entrarem pelos portais da cidade celestial. Amém. Pelos portais da Nova Jerusalém. Meus queridos irmãos, todos os que colocarem os seus pés na Nova Jerusalém serão homens, mulheres, crianças e idosos de fé. A fé é o único componente necessário para nos habilitar a entrar lá. Amém. A fé leva a uma resolução inabalável, a um esforço indomável, a uma perseverança incansável, até que finalmente lá cheguemos. Amém. A fé leva a uma situação de absoluta ausência de medo e receio. A fé é vitoriosa, a fé esmaga a cabeça de Satanás. Amém. Meus queridos irmãos, muitos passaram antes de nós e pela fé trilharam este caminho e venceram. Hoje é a nossa vez. Nós somos a última geração que está sobre a terra.
É a nossa oportunidade. Não há por que lamentar. Por que eu vivo nesse mundo? Não, é a minha vez de mostrar que eu posso. É a minha vez de mostrar que, com a graça de Cristo, eu também vencerei. Por essa fé invencível, eu chegarei lá. Amém. Mas será que um dia eu vou ter essa fé? Esqueça esse pensamento. Esse é do demônio. Porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Fé não é uma coisa que você conquista com o braço ou com o intelecto. Fé, você abre o coração e recebe. Você quer ter fé? Sim. Amém. Quem quer ter fé, Deus vai dar, em nome de Jesus. Porque Ele está sempre oferecendo. O Senhor Jesus, naquela bonita ilustração de Apocalipse 3, Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. É uma coisa entre Ele e você. Não tem a ver com nenhum intermediário aqui na Terra. Eu não sou intermediário disso também. Né? É Ele e você. Ele está batendo, falando: filho, né? Toque, toque, toque. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixe Ele entrar. Porque Ele sabe o que Ele vai fazer e vai fazer bem feito. Amém? Amém. Que seja o Senhor Jesus o Salvador das vossas vidas e o meu também. Né? Que Ele possa nos levar a esta vida de vitória. Pela fé muitas coisas foram feitas. E Deus quer que a principal aconteça. Que nós andemos em justiça, obedecendo os seus 10 mandamentos. É possível? Sim. É impossível não obedecer tendo esta fé. E que assim seja em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas. Queremos pedir o perdão dos nossos pecados, porque nós somos pecadores e muitas coisas temos feito que não estão em harmonia com a Tua vontade. Mas nós ouvimos falar de que o Senhor Jesus vive, intercede e reina, vencedor, conquistador do pecado, e que por meio dele nós somos perdoados. Nós queremos, ó Deus, nos apropriar deste perdão pela fé. E também, ó Deus, pedir o dom da fé, para que nunca duvidemos que a partir de hoje, de agora, podemos ser vencedores. Amém. E que a nossa vida, a partir de agora, seja diferente. Seja aquela que te agrada. E guia-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Fortaleça a Tua igreja. Estende estas bênçãos a todos aqueles que nos assistem neste momento. E opera, ó Deus, para que este Evangelho maravilhoso possa chegar a todos os ouvidos da terra. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, eu vou te dar os nossos dados de contato. Você que foi tocado, convencido de que esta é a igreja verdadeira, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Você que quer estudar mais a palavra, quer receber estudos bíblicos ou quer congregar também. Nosso WhatsApp, fora do Brasil, 55, no país, 41 99509 8425. E-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Nós estamos à disposição para te auxiliar, bem como a todos aqueles que tiverem real interesse em conhecer a verdade da palavra do Senhor. Vamos ficando por aqui hoje, mas lembrando, semana que vem tem mais, com a graça do Senhor. E fique atento no canal, porque vamos ter uma surpresa no feriado de Carnaval, seguramente. Não teremos só a pregação de sábado. Eu já pela fé declaro que Deus vai nos abrir portas e teremos condições de compartilhar a palavra em mais oportunidades também. Nosso horário tradicional
aos sábados, 11 da manhã, você nos procure primeiro pelo site advertenciafinal.com e, em segundo lugar, pelo YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Reitero, o sermão de hoje foi em parte baseado neste material. Procure adquiri-lo, tenha o material em casa, porque nem sempre você vai ter acesso a este canal. Não sei até quando nos será permitido o acesso à transmissão por esse meio, que é de um canal privado. Nós já vimos que não há, assim, essa plena liberdade. Mas enquanto temos, vamos fazer bom uso dela. Vamos ficando por aqui, mas eu queria antes invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E se você quiser recebê-las, peço que feche os olhos enquanto falo com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero que nas próximas oportunidades, se Ele assim o quiser, estejamos juntos. Até lá.